Meus irmãos, então nós estamos falando sobre a doutrina espírita. A doutrina espírita é a bênção que Deus enviou para os homens da terra. É a doutrina da esperança, do consolo. Meus irmãos, por que a doutrina espírita, que foi recentemente enviada, que não está entre nós ainda por 200 anos? Ora, meus irmãos, a doutrina espírita é trazida para nós da experiência dos companheiros que viveram entre nós, que passam para o plano espiritual e trazem a sua experiência. Nós temos uma experiência maravilhosa no espírito de André Luiz, que trouxe através das mãos de Chico Xavier e do Dr. Waldo Vieira, na obra Evolução em Dois Mundos, um exemplo magnífico. Meus irmãos, o espírito de André Luiz, nessa obra, ele nos engrandece. Por que ele nos engrandece? Porque ele nos mostra que nós somos filhos de Deus, que todos aqueles que estão encarnados é um missionário de Deus, é um co-criador. O espírito de André Luiz nos mostra que quando Jesus formou o sistema solar, ele trouxe os princípios inteligentes para acordar os seres que dormem na pedra. Então nós, os encarnados, somos os espíritos que viemos para a terra e que Deus forneceu para cada um de nós um arquetipo. E nós já éramos espíritos perfeitos, espíritos feitos, quando começamos a trabalhar na terra. Para trabalhar na terra, nós esquecemos todo o passado remoto nosso, que das vivências anteriores fora do sistema solar, e começamos uma história nova. Começamos uma história nova nos seres ínfimos. Esse arquetipo que nós trouxemos, princípios inteligentes ou espíritos, nós começamos nos seres ínfimos, passamos em todas as escalas evolutivas dos animais existentes na Terra, e num esforço glorioso de todos nós, através de milênios, nós chegamos no corpo físico do homem. Ora, nos mostra a doutrina espírita que nós vivenciamos todos os animais da Terra, como a ciência nos mostra, como o nosso cientista Darwin nos ensina. Nós já fomos tudo que está na Terra. Por isso, então, nós temos que estar com a mente adormecida. Nós não podemos lembrar o nosso passado. Por que nós estamos encarnados na Terra? Ora, nós estamos encarnados na Terra porque nós fomos auxiliados em outros planos evolutivos, fora do sistema solar. Outros irmãos nossos colaboraram conosco para que nós chegássemos na condição espiritual, de espírito. Então, nós assumimos uma grandiosa dívida para com Deus. E Deus, então, nos mandou para resgatar essa dívida, acordando outros irmãos para a evolução. É o que nós estamos fazendo nessa gloriosa obra de Chico Xavier e do Dr. Waldo Vieira. Ele nos mostra que com esse arquetipo nós formamos um corpo físico de seres vivos, da matéria condensada da Terra. Trabalhamos esses microseres por todos esses milênios e construímos o corpo humano. O espírito de André Luiz nos mostra que o nosso corpo humano é constituído de trilhões de células. Nos mostra a biologia dos homens, que são 75 trilhões de células. São seres vivos que estão sobre o nosso comando no corpo físico. A biologia ainda nos mostra que nós renovamos as células que estão no nosso corpo físico de 6 em 6 meses, que são seres vivos que viverão a eternidade, que estão sofrendo a nossa impulsão mental. Então nós somos co-criadores, nós estamos auxiliando esses seres a principiar a evolução, para um dia chegar onde nós nos encontramos. A biologia nos mostra que nós somos como as árvores. Nós observando as árvores, elas trocam de célula constantemente.
nós também trocamos as nossas células. Nós não percebemos essa troca no corpo físico, mas todos nós trocamos de 6 em 6 meses 70% das nossas células. São seres vivos que vêm até nós para receber as nossas impulsões. E a doutrina espírita nos mostra que todos esses seres que principiam a evolução só obedecem o amor. O amor engrandece esses seres que estão no nosso corpo físico para se desenvolver, para se engrandecer. A doutrina espírita nos mostra que quando o ódio, a revolta, a maldade, a inconformação, a vingança é impulsionada por nossa mente, esses seres se desorganizam e geram doenças gravíssimas para nós, principalmente o câncer. A doutrina espírita nos esclarece que se nós quisermos ter um corpo saudável, um corpo com saúde física e mental, nós temos que expressar só o amor. Quando nós deixarmos de expressar o amor, esses seres vão desorganizar e nós vamos ter um corpo mórbido, um corpo doentio. Então a saúde física ou a saúde mental é obra nossa, é obra do nosso proceder. Só nós poderemos trazer a felicidade para as nossas vidas. Meus irmãos, a doutrina espírita ainda nos mostra que quando nós enfraquecemos o corpo físico, nós passamos a perceber o mundo espiritual. Enfraquecer o corpo físico, começa a surgir a percepção espiritual. Por isso então, meus irmãos, é que nós nos viciamos com o uso de drogas. Ora, quando nós usarmos um tóxico, esse tóxico enfraquece as nossas células, o nosso corpo físico, e nós começaremos a morrer. Se a porção de tóxico que nós usar for pequena, nós só vamos perceber o mundo espiritual. Mas se essa porção de tóxico for forte, nós vamos desencarnar momentaneamente. Ora, se eu cheirar uma porção pequena de um tóxico, eu vou perceber o mundo espiritual, vou sentir a grandeza do mundo espiritual e vou querer permanecer no mundo espiritual. Eu percebendo o mundo espiritual, eu vou lembrar as vidas passadas. Por isso então Jesus apagou a nossa mente. Nós não lembramos o passado. Ora, nós fomos do passado todos os animais irracionais. Isso tem que ficar apagado. Se eu usar um tóxico e lembrar que eu já fui uma fera, eu posso passar a usar aquela personalidade, a retornar para a terra numa fera. Se nós formos lá no sanatório espírita, existem muitos irmãos nossos que estão totalmente loucos. É como feras, grunhindo, latindo. A gente olha neles, a gente vai ver neles uma fera. Por quê? De alguma forma, eles voltaram ao passado, assumiram outra personalidade e vieram como uma fera. Depois não conseguem mais. Então, esse é um motivo que nós não podemos voltar ao passado, que o nosso passado tem que estar apagado. Ora, meus irmãos, por que nós estamos encarnando? Deus construiu a todos nós para ser um espírito superior. Nós já somos privilegiados em ter chegado na condição humana, mas nós vamos passar para o mundo espiritual, vamos continuar construindo um veículo para se expressar. O espírito também tem um veículo. O espírito só interage com o próximo com um outro veículo. E o espírito tem um veículo de células também que vibram em outra dimensão, que lhes dá o direito de sair fora do sistema solar, de ir lá no Sol, de fazer viagens interplanetárias. Os espíritos superiores, quando vêm na Terra, trocam de perispírito. É um veículo. O nosso corpo de carne é um veículo que nós temos. Um veículo que nós expressamos, que nós podemos expressar a nossa inteligência. Então nós não podemos de forma nenhuma fazer uso de um tóxico. Por quê? Porque esse tóxico poderá nos mudar de personalidade. Um dos problemas que está dando mais na Terra
As pessoas usam um tóxico, ele pode ser lícito ou ilícito. A pessoa pode trocar de sexo. A pessoa pode sair no sexo masculino e voltar no feminino. Ora, nós sabemos que o espírito não tem sexo. O espírito define o sexo quando ele vai se encarnar. Dependendo da programação dele, ele vai nascer homem ou mulher. Ele vai aceitar, não, eu preciso ser mulher nessa encarnação, eu vou ser mulher, não, eu vou ter que ser homem, combina com o companheiro e vem. Mas nós não podemos voltar no passado, porque nós podemos assumir uma personalidade diferente da nossa e depois querer usar ela. Então, é um dos motivos que nós não devemos usar tóxico, meus irmãos. E outra coisa, o espírito sente aquela felicidade imensa quando começa a libertar do corpo físico. Esse é o vício que leva as pessoas a querer sair do corpo físico através dos tóxicos alucinógenos. A gente percebe o mundo espiritual, mas nós não vamos viver lá de forma alguma. Não existe a menor possibilidade de nós viver sem o corpo físico. Nós não podemos perder o corpo físico. Se nós perdermos o corpo físico, nós vamos ficar como um carrapato. Nós não vamos mais interagir com o próximo. Então, meus irmãos, a doutrina espírita vem para ensinar a grandeza que somos, para nos esclarecer que nós estamos servindo a Deus, para buscar o direito de vivenciar os planos felizes, para ser um espírito superior, para ser um anjo. E a doutrina espírita nos mostra que desde a formação da terra nós estamos sob o comando de Jesus, e que Jesus tem o compromisso para com Deus de fazer de cada um de nós um anjo, um espírito superior. Mas aqueles que entenderem a grandeza de ser um co-criador, de ser um missionário de Deus, de estar servindo a Deus, vai progredir a passos largos, vai chegar no objetivo com muito mais facilidade. Aqueles que não aceitarem vão continuar reencarnando no mundo de provas e expiações. Então, que Jesus nos auxilie e que nos mostre a grandeza que somos, que nós estamos destinados a navegar entre as estrelas, a vivenciar os planos felizes, a desfrutar de benesses que nós não podemos nem imaginar. Então, que o amor esteja sempre presente em nossas vidas, porque nós somos co-criadores, nós estamos servindo a Deus, nós estamos transformando seres que viverão a eternidade e que chegarão onde nós nos encontramos. E essa conquista é com nós. Só o amor, só o bem, só a fraternidade nos dará o direito de ter um corpo saudável. Ora, assumamos a responsabilidade que Deus entregou a nós, porque ela nos dará direitos que nós não podemos nem imaginar, e felicidade que ainda está longe da nossa concepção. No presente momento, aceitemos que somos grandes, que através de uma temporada imensa, mais de 10 milhões de anos, nós chegamos no homem. Todos que estão no corpo humano é um vitorioso e está destinado a ser um anjo através do amor. Então, que Jesus nos abençoe, que nos dê muita força para que todos nós façamos o melhor de nós mesmos, que assim seja. Legal.